Se ampliássemos a escala do nosso planeta, veríamos mais do que apenas continentes. Veríamos a marca indelével de uma civilização que escolheu desafiar todos os limites. Aqui, o aço se eleva entre as nuvens, a água flui para trás e um olho gigante examina o silêncio do cosmos. Estas são obras que já não pertencem à engenharia, mas à lenda. Prepare-se para uma jornada onde o impossível se torna concreto, aço e dados. Os 11 megaprojetos da China que redefiniram para sempre o que a humanidade é capaz de construir. A ponte sobre o vazio. Quando o chão não existe. No coração da província de Yunnan, a natureza esculpiu uma barreira que, por milênios, foi um ponto final. O Grande Cânion do rio Jinsha não é simplesmente um vale. É uma ferida aberta na crosta terrestre, com paredes verticais que despencam por mais de meio quilômetro até um rio caudaloso abaixo. Para as comunidades de ambos os lados, atravessá-lo significava uma descida árdua e perigosa por estradas de terra, a travessia de um rio e uma subida igualmente difícil do outro lado. Uma jornada de 4 horas para percorrer, em linha reta, uma distância que um pássaro poderia atravessar em segundos. A geografia ali não sugeria uma ponte, pelo contrário, a proibia. Não havia um leito rochoso estável sobre o qual cravar os pilares, apenas o ar denso e o abismo. A engenharia convencional cedeu a essa paisagem. Mas a China do século XXI não. Sua resposta não foi buscar um terreno mais favorável, mas redefinir completamente o conceito de ponte. A ponte Jinsha, do Grande Cânion, é uma estrutura que nasceu da negação do solo. Com uma pista suspensa a 625 metros acima do rio, uma altura superior à da Torre de Xangai, este colosso de aço e concreto é, desde a sua inauguração, a ponte mais alta do planeta. Sua construção foi um ato de extremo equilíbrio e precisão. Impossibilitado de erguer torres a partir do leito do cânion, todo o trabalho foi realizado a partir das bordas do penhasco. Vigas de aço pesando milhares de toneladas foram montadas no ar, estendendo-se de cada margem até se encontrarem no centro do vazio com uma tolerância de milímetros. Foguetes foram usados para lançar os cabos-guia iniciais através do abismo, o trem que atravessa o texto do mundo. Se a ponte Jinsha desafia o vazio vertical, outro projeto enfrenta a hostilidade horizontal mais extrema do planeta. A rota entre Chengdu, na província de Sichuan, e Lhasa, na região autônoma do Tibete, é amplamente considerada o desafio de engenharia ferroviária mais formidável já empreendido. Não se trata apenas de terreno. É um campo de batalha geológico. A linha atravessa a colisão ativa das placas indo-australiana e eurasiática nas montanhas Hengduan, uma das zonas sísmicas mais violentas da Terra. Aqui, terremotos são frequentes, deslizamentos de terra massivos são comuns e a altitude salta de 500 metros para mais de 4.000 metros, cruzando regiões de permafrost e passos de montanha onde os níveis de oxigênio podem cair para até 40%. Respirar aqui é difícil. Construir uma ferrovia com precisão milimétrica era, para muitos, uma fantasia suicida. A ferrovia Sichuan-Tibete é a personificação dessa fantasia. Com uma extensão total projetada de mais de 1.600 quilômetros, seu trecho mais complexo, que liga Ya'an a Ningxi, é uma maravilha da engenharia e da sobrevivência. Nesse segmento, mais de 90% dos trilhos não tocam o solo da maneira convencional. O trem não serpenteia pelas encostas, ele literalmente perfura e salta pela paisagem. É uma sucessão interminável de túneis profundos, alguns a altitudes superiores a 3.000 metros, atravessando montanhas instáveis, e pontes espetaculares, como a que cruza o rio Dadu, que supera desfiladeiros com centenas de metros de profundidade. Os engenheiros tiveram que desenvolver concretos especiais, que curam em ambientes com pouco oxigênio, sistemas de ventilação e oxigenação para os túneis e estações, e técnicas de ancoragem para encostas em constante movimento. O custo, tanto financeiro quanto humano, foi monumental, e o projeto exigiu décadas de planejamento e execução. Mas a recompensa justifica tudo. O dragão de 55 quilômetros, uma solução de ficção científica. Enquanto montanhas eram conquistadas no oeste, um desafio diametralmente oposto se apresentava no sul, o mar. Mais especificamente, o estuário do Rio das Pérolas,
uma das vias navegáveis mais congestionadas do planeta, com milhares de navios mercantes, petroleiros e balsas cruzando suas águas diariamente. Conectar as prósperas metrópoles de Hong Kong, Zhuhai e Macau por estrada era um sonho econômico óbvio, mas um quebra-cabeça de engenharia perverso. Uma ponte contínua de 55 quilômetros bloquearia o tráfego marítimo, estrangulando a própria economia que deveria unir. Um túnel subaquático com essa extensão era tecnicamente inviável e astronomicamente caro. A questão parecia não ter solução. Como atravessar um mar sem perturbar o mar? A resposta não veio de um único tipo de estrutura, mas de uma combinação que beira a ficção científica. A ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau é um sistema de transporte híbrido, um dragão de aço e concreto que serpenteia, mergulha e emerge acima da água. Este colosso de 55 quilômetros não é nem uma ponte nem um túnel. É ambos ao mesmo tempo. Começa com seções de ponte estaiada que se elevam acima de áreas de navegação secundárias. Em seguida, para permitir a passagem de grandes navios porta-contêineres e petroleiros, mergulha nas profundezas. A joia da coroa é o seu túnel submerso de 6,7 quilômetros, o mais longo do mundo construído em mar aberto. Este túnel não foi escavado, mas construído utilizando o método do tubo submerso. 33 segmentos de concreto armado, cada um do tamanho de um porta-aviões e pesando 80 mil toneladas, foram fabricados em terra, rebocados até o local preciso e meticulosamente afundados para serem unidos no leito marinho. O túnel emerge em duas ilhas artificiais, monumentais projetos de aterro que servem como transição entre os mundos subaquático e acima da superfície. O rio inventado, corrigindo um erro geográfico. Às vezes, o maior obstáculo ao desenvolvimento não é uma montanha ou o mar, mas uma peculiaridade da hidrologia. Na região de Guangxi, no sudoeste da China, existe uma cruel ironia geográfica. É uma província costeira, banhada pelo Golfo de Tonkin, e, no entanto, seus principais rios, o Xiang e o Li, não desaguam no mar. Em vez disso, fazem uma curva absurda e percorrem centenas de quilômetros para o norte para se juntarem ao rio Yangtze, forçando qualquer carga destinada ao mar a fazer um desvio monumental por outras províncias. Durante séculos, esse erro de drenagem natural sufocou o potencial econômico de uma região rica em recursos, aumentando os custos de transporte e isolando suas indústrias. A solução, mais uma vez, foi monumentalmente audaciosa. Se os rios não desaguavam no mar, um novo seria cavado para desaguar. O canal de Pinglu é, literalmente, um rio inventado. Com 135 quilômetros de extensão, é o primeiro canal navegável artificial de grande escala construído desde a fundação da China moderna. A dimensão da escavação é difícil de compreender. O volume total de terra e rocha movimentado ultrapassa 700 milhões de metros cúbicos, o suficiente para encher a barragem das Três Gargantas 3 vezes. Trata-se de um corte cirúrgico na paisagem que liga diretamente o sistema do Rio das Pérolas ao mar. Com um investimento estimado em mais de 9,4 bilhões de euros e previsão de conclusão para 2026, o canal permitirá a passagem de navios de até 5.000 toneladas. Isso reduzirá a distância até o mar para o transporte de mercadorias por via terrestre em 560 quilômetros, economizando tempo e combustível e resultando em mais de 600 milhões de euros anualmente em custos de transporte evitados. A Fera do Rio. Jinsha, domando. A fúria hidráulica. Enquanto pontes e canais conectam, existe outro tipo de gigante cujo propósito é transformar o poder bruto da natureza no pulso constante da civilização, a energia. E nas turbulentas águas do alto rio Jinsha, um afluente do Yangtze, ergue-se uma das máquinas mais perfeitas e aterrorizantes já construídas, a barragem hidrelétrica de Baetan. O local escolhido não foi o mais conveniente, mas sim o mais poderoso e desafiador. Esta região, na borda do Planalto tibetano, é um laboratório geológico de pesadelo. Terreno fraturado, atividade sísmica constante e a força erosiva de um rio que varre montanhas. Construir aqui uma estrutura que tivesse que conter um reservatório de bilhões de metros cúbicos de água e suportar pressões hidráulicas colossais foi, em essência, um desafio à física dos materiais.
A resposta foi uma obra-prima da engenharia de precisão, uma barragem em arco de dupla curvatura, uma abóbada de concreto de 289 metros de altura que, como um arco colossal, transmite o impulso monstruoso da água para as paredes rochosas do cânion. Cada concretagem foi monitorada com sensores para controlar a temperatura e evitar rachaduras, um processo de meticulosidade obsessiva. Mas a verdadeira maravilha de Barretan não está em seu exterior, mas em seu coração pulsante. Em sua usina hidrelétrica, enterrada na rocha, encontram-se as maiores e mais potentes turbinas hidrelétricas do planeta. 16 unidades, cada uma com capacidade de 1 milhão de quilowatts. Estradas de luz, teletransportando eletricidade. Gerar energia limpa e abundante em locais remotos é apenas metade da batalha. A outra metade, talvez mais complexa, é levá-la aonde é necessária. A China enfrentava um dilema energético em escala continental. Seus maiores recursos de energia renovável, os ventos implacáveis de Xinjiang e Gansu, o sol escaldante do deserto de Gobi, a energia hidrelétrica do extremo oeste, estavam presos a 2 ou 3 mil quilômetros das megacidades costeiras e centros industriais do leste, carentes de eletricidade. Transportar essa energia com a tecnologia de transmissão convencional, em voltagens de 500 ou 750 kV, teria sido um exercício frustrante. As perdas por resistência nos cabos em tais distâncias dissipariam uma enorme parte da eletricidade antes que ela chegasse ao seu destino. Era como tentar enviar água pressurizada por uma mangueira longa e porosa. A solução foi inventar uma nova mangueira, tão eficiente que praticamente teletransportaria a energia. Assim nasceu a rede de transmissão de ultra-alta tensão, a espinha dorsal elétrica invisível do país. A WINDSA não é uma simples atualização. É um salto quântico. Essas linhas operam com tensões de 800 mil e até 1,1 milhão de volts, a mais alta já usada comercialmente no mundo. Nessa tensão estratosférica, menos corrente flui para transportar a mesma potência, reduzindo drasticamente as perdas de calor. É o equivalente a transformar uma estrada de terra esburacada em uma rodovia de 8 faixas para elétrons. Construir essa rede foi uma façanha por si só. Exigiu o desenvolvimento de transformadores gigantescos, isoladores capazes de suportar enormes tensões mecânicas e elétricas e torres de transmissão que se elevam como arranha-céus deitados de lado, cruzando desertos, montanhas e rios em trechos de mais de 3 mil quilômetros. O investimento acumulado chega a dezenas de bilhões de euros. Seu impacto, no entanto, é transformador. O rio que flui para trás, o sistema de suporte vital de uma civilização. Se a energia é o pulso, a água é o sangue. E aqui, a China enfrentou seu paradoxo existencial mais profundo. A distribuição de seus recursos hídricos é um reflexo cruel e invertido de sua distribuição demográfica e econômica. O sul, particularmente a bacia do rio Yangtze, recebe chuvas de monção abundantes, é propenso a inundações catastróficas e seus rios transportam volumes colossais de água. O norte, por outro lado, lar da capital política Pequim, da megacidade Tianjin e dos celeiros essenciais para o abastecimento alimentar da nação, é árido e sedento. Seus aquíferos subterrâneos foram superexplorados por décadas, atingindo níveis críticos. A escassez de água ameaçava não apenas o crescimento, mas a própria sobrevivência de centenas de milhões de pessoas e a estabilidade da economia. A solução foi um projeto que pertence ao reino da epopeia clássica: forçar a água a fluir morro acima, através de montanhas e sob rios, contra seu curso natural. O projeto de transferência de água sul-norte é, sem exagero, a maior intervenção hidrológica da história da humanidade. Não se trata de um projeto único, mas de um sistema de 3 rotas gigantescas, leste, central e oeste, que juntas transportarão dezenas de bilhões de metros cúbicos de água anualmente da bacia do rio Yangtze e seus afluentes para as planícies do norte. Sua rota central, já concluída e em operação, é uma maravilha da engenharia. Ela se estende por mais de 1.200 quilômetros, do reservatório de Danjiangkou até Pequim e Tianjin. Para isso, a água não viaja simplesmente por canais abertos. Ela realiza feitos incríveis. Atravessa montanhas por meio de túneis profundos e, em seu feito mais simbólico,
Passa por baixo do poderoso Rio Amarelo através de um sifão invertido, um túnel que corre profundamente sob o leito do rio. A escala é difícil de compreender. Em 2024, esse sistema já havia transferido mais de 70 bilhões de metros cúbicos de água para o norte. Para se ter uma ideia, essa quantidade de água seria suficiente para encher completamente o Mar Morto. Mais de 150 milhões de pessoas já dependem dessa fonte de água continental para abastecimento, indústria e agricultura. Sem essa transferência, cidades como Pequim teriam imposto um severo racionamento de água há anos. O ímã que distorce a realidade, a fronteira invisível. Além de barragens, redes elétricas e aquedutos, existe uma categoria de megaprojeto que não é medida em quilômetros ou megawatts, mas em sua capacidade de manipular as forças fundamentais do universo. Este é o reino da ciência extrema, e seu templo na China é o Laboratório de Alto Campo Magnético de Hefei, na província de Anhui. À primeira vista, ele não possui a majestade de uma ponte suspensa ou a escala intimidante de uma barragem. É um complexo de edifícios de pesquisa, mas em seu interior abriga uma máquina que representa a fronteira absoluta da engenharia de precisão e da física experimental, o ímã híbrido mais poderoso e estável do mundo. Seu propósito não é gerar energia ou transportar água, mas criar uma região do espaço com condições que não existem em nenhum outro lugar da Terra. A principal conquista do laboratório é gerar um campo magnético contínuo de 45,2 teslas. O campo criado em Hefei é centenas de milhares de vezes mais forte. Neste nível, o magnetismo deixa de ser uma força passiva e se torna uma ferramenta que literalmente dobra a realidade, distorcendo as propriedades dos materiais e permitindo a observação de fenômenos quânticos que, de outra forma, seriam invisíveis. Alcançar isso não se trata de construir algo grande, mas de controlar algo extremo. O ímã híbrido é, em si, uma façanha de engenharia de complexidade avassaladora. Ele combina um enorme ímã supercondutor externo que opera a temperaturas próximas do zero absoluto, exigindo um sistema criogênico massivo com hélio líquido, com um ímã de resistência interno de cobre. Este último é o verdadeiro desafio. Quando operando em potência máxima, a corrente elétrica que o atravessa é tão colossal, dezenas de milhares de amperes, que dissipa uma quantidade de calor equivalente à de um pequeno reator nuclear. O sistema de resfriamento que impede o próprio ímã de derreter é uma façanha monumental, utilizando água deionizada sob pressão, circulando a velocidades incríveis. A instalação consome, em seus breves períodos de pico de operação, tanta energia quanto uma pequena cidade, energia que deve ser fornecida de forma estabilizada e instantânea. O impacto desta máquina é profundo e silencioso. É uma ferramenta fundamental para pesquisas de ponta. Cientistas do mundo todo utilizam esse campo magnético ultraforte para estudar a estrutura de novos materiais, desenvolver supercondutores de alta temperatura que podem revolucionar a distribuição de energia, testar medicamentos em nível molecular e desvendar os segredos da física da matéria condensada. A estrela de aço, onde a imensidade encontra a eficiência. Um país que se projeta como uma potência global precisa de um portal compatível com sua escala e aspirações. No início do século XXI, Pequim enfrentava uma crise de sucesso. O aeroporto da capital, já ampliado para os Jogos Olímpicos de 2008, estava saturado. Seu espaço aéreo e pistas operavam no limite, sufocando o crescimento. A solução não poderia ser uma simples expansão. Era preciso uma redefinição completa do que significa um hub aeroportuário. Assim, nasceu o Aeroporto Internacional de Daxing, um gigante de aço e vidro que resolve o paradoxo da imponência com a elegância geométrica. Com um investimento de mais de 11 bilhões de dólares e construído em apenas 5 anos, Daxing se ergue ao sul da capital como uma gigantesca estrela do mar dourada. É o maior terminal de edifício único do planeta, com uma área sob um único teto superior a 1,4 milhão de metros quadrados, capaz de atender 100 milhões de passageiros por ano. A genialidade de Daxing, no entanto, reside não em seu tamanho, mas em como ele neutraliza as distâncias que o tamanho normalmente impõe. Seu design radial,
com um grande núcleo central e 5 braços que se estendem em direção aos portões de embarque, é uma obra-prima de eficiência. Qualquer viajante, independentemente do braço em que seu voo esteja localizado, pode caminhar do centro do terminal até o portão mais distante em, no máximo, 8 minutos. Essa façanha logística é alcançada por meio de uma coreografia perfeita de tecnologia inteligente. Sistemas de reconhecimento facial para um fluxo contínuo, robôs que auxiliam com as bagagens e integração perfeita com o transporte terrestre, incluindo um trem de alta velocidade que conecta diretamente ao centro de Pequim. O Porto Fantasma, quando os robôs dominam o comércio global. Se Daxing é a porta de entrada aérea da China, sua porta de entrada marítima enfrentou um desafio ainda mais fundamental. Xangai, situada no delta do rio Yangtze, viu seu status de porto fluvial se tornar uma desvantagem. A última geração de mega-navios porta-contêineres com calado superior a 15 metros não conseguia se aproximar de seus cais. A solução convencional teria sido dragar continuamente o leito do rio, uma batalha perdida e ecologicamente custosa. A China, mais uma vez, optou pela solução radical. Se os navios não conseguiam chegar ao porto, o porto iria até os navios. Assim, foi concebido o Porto de Águas Profundas de Yangshan, um projeto que literalmente envolveu a transferência da infraestrutura portuária para o mar aberto. Para isso, foi necessário primeiro construir uma conexão, a Ponte Donghai, com 32,5 quilômetros de extensão, uma das mais longas sobre o mar. No final dessa ponte, nas ilhas Yangshan, foi realizado um colossal projeto de aterro, recuperando espaço do mar para terminais de contêineres. A quarta fase deste projeto representa o futuro, o maior terminal de contêineres totalmente automatizado do mundo. Aqui, as operações são um espetáculo de silêncio e precisão robótica. Guindastes pórticos gigantes controlados por algoritmos descarregam contêineres de navios sem a presença de um operador humano a bordo. Veículos guiados automaticamente, semelhantes a grandes plataformas rolantes, movem-se autonomamente pelo pátio de contêineres, coordenados por um sistema de inteligência artificial que otimiza cada movimento para minimizar o tempo de espera. O olho do céu, um monumento à curiosidade humana. Depois de conectar continentes, dominar rios e automatizar o comércio, resta uma ambição final, pura e altruísta: compreender nosso lugar no cosmos. Essa ambição tomou forma concreta nas remotas montanhas kársticas da província de Guizhou. Ali, longe da poluição eletromagnética das cidades, ergue-se o radiotelescópio esférico de 500 metros de abertura, conhecido como FAST. Seu objetivo não era econômico ou logístico, era científico e filosófico. O desafio da construção era singular: como sustentar uma antena parabólica de meio quilômetro de diâmetro, o equivalente a 30 campos de futebol, com a precisão milimétrica necessária para captar sinais de rádio extremamente fracos de galáxias distantes. A solução foi tão engenhosa quanto simples: usar uma depressão natural na paisagem kárstica como suporte. Sobre essa bacia natural, os engenheiros construíram uma grade com mais de 4.500 painéis triangulares de alumínio, cada um ajustável independentemente por atuadores. Isso faz do FAST um telescópio ativo. Sua superfície pode se deformar para criar uma parábola efetiva em diferentes direções, permitindo que ele aponte para regiões do céu mesmo com o prato principal fixo. Sua sensibilidade é impressionante. O FAST é tão poderoso que poderia detectar o sinal fraco de um celular comum, transmitindo da superfície da Lua. Desde que iniciou suas operações, sua produção científica tem sido revolucionária. Ele descobriu mais de 900 novos pulsares, estrelas de nêutrons que giram a velocidades incríveis, mais do que todos os outros telescópios do mundo juntos nos últimos 50 anos. Ele examina nuvens de hidrogênio neutro para entender a estrutura da Via Láctea e participa da busca por possíveis sinais de inteligência extraterrestre. Com um investimento relativamente modesto de cerca de 170 milhões de dólares, o FAST não transporta mercadorias nem passageiros. Seu produto é puro conhecimento. É um monumento à curiosidade humana, um olho gigante escancarado para o universo, que nos lembra que nossas maiores ambições às vezes não são transformar a Terra, mas ouvir, com infinita paciência, o sussurro das estrelas. Esses 10 projetos, da ponte que se eleva sobre o abismo ao olho que perscruta o cosmos,
são mais do que uma simples compilação de registros de engenharia. Qual dessas obras representa a conquista máxima, o ápice dessa vontade de construir? A resposta não está nos dados, mas na admiração que inspiram. O debate, como o próximo projeto já em alguma prancheta, está apenas começando.